Desejo inevitável, fogo nos racista. Juntei o ódio com a sede de vingança e agora é briga. Pra cada corpo preto que tombar, nós vai cobrar. Se chorou a minha mãe, você também tem que chorar. Não vem dizer que esse discurso é muito radical. E se morresse um branco a cada 23 minutos, então? Normal? O assassinato de George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos e a morte do adolescente João Pedro, de 14 anos, durante uma operação policial no Complexo do Salgueiro, demonstraram as faces da desigualdade social e do racismo sofridos pela população negra, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Além de vítimas da violência do Estado, o racismo estrutural afeta diretamente a saúde mental e física da população negra. Somando as diversas situações de vulnerabilidade social e econômica, discriminação se faz presente no dia a dia dessa população, apesar de ser considerado crime de acordo com o Código Penal brasileiro. Olá, eu sou o Marcos Faustino. E eu sou o Matheus Leri, e você está ouvindo mais um episódio do Prodscast, o podcast semanal produzido pela produtora de multimeios da Universidade Federal de Juiz de Fora, disponibilizado todas as quartas-feiras. No episódio de hoje vamos falar sobre a saúde mental da população negra durante a quarentena. O assassinato banal de George Floyd, um homem negro de 46 anos, por um policial branco que o sufocou com sua perna por 8 minutos, foi o estopim de diversos movimentos antirracistas nos Estados Unidos e em todo o mundo. Desta forma, houve a ascensão de um debate mais que necessário. As pessoas negras ainda sofrem diversas consequências sociais, econômicas e profissionais negativas que são motivadas pelo racismo estrutural de nossa sociedade. No último episódio do Prodscast, discutimos os impactos que o coronavírus causou na vida das pessoas. Entretanto, é importante notar que a população negra é a mais afetada pela atual pandemia. Dados do Boletim Epidemiológico da Prefeitura de São Paulo mostram que negros têm 62% de chance a mais de morrer por contaminação do novo Covid-19 que brancos. Esses fatores estão relacionados diretamente com a precariedade na condição social dessas pessoas, que variam desde a qualidade da moradia do indivíduo e até o acesso a um sistema de saúde que possa assegurar cuidados melhores para a recuperação dessa população. Os piores indicadores relacionados à estrutura econômica, mercado de trabalho, padrão de vida e distribuição de renda e educação são da população negra. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, realizada pelo IBGE, negros são maioria na população brasileira, representando 56,10% dos habitantes e as principais vítimas da violência e de homicídios no Brasil. De acordo com o Atlas da Violência divulgado pelo IPEA, em 2019, 75,5% das pessoas assassinadas no país eram pretas ou pardas, o equivalente a 49.524 vítimas. A chance de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil é 2,5 vezes maior do que a de um jovem branco. O racismo não isenta idade ou classe social, uma vez que personalidades da mídia e até bebês já passaram por esse tipo de situação. Um exemplo recente são as incitações de ódio na internet de uma mulher branca contra Titi, de 5 anos, filha do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank. Crescer passando por esse tipo de situação interfere na formação de caráter intelectual de uma pessoa negra, o que gera transtornos e problemas psicológicos que, na maioria das vezes, não podem ser reparados, principalmente por pessoas de baixa renda que não podem fazer um acompanhamento psiquiátrico. Para entendermos melhor como o racismo afeta historicamente a população negra no Brasil, convidamos a historiadora e integrante do coletivo Cabeça de Negra, Giovana Castro, que falará melhor sobre o assunto. Pensar na saúde da população negra em tempo de pandemia é um desafio de dimensões absurdas, principalmente para nós, Estado Nacional Brasileiro, baseado numa tradição escravocrata e de uma tradição de exclusão das classes populares, que são prioritariamente negras, é compreender como que o Estado percebe esse corpo como descartável e como que as necropolíticas atuam em todas as formas para a eliminação desse corpo, para o não reconhecimento desse corpo como um alvo de necessárias políticas públicas específicas. Então, o que a gente está vivendo hoje é a culminância de um processo histórico e que acabou desembocando nesse momento numa altíssima taxa de mortalidade da população negra
pelo Covid, mas como também por outras doenças, quando você compara com a população branca. E isso é resultado do nosso racismo estrutural. Esse racismo estrutural que está enfiado nas instituições brasileiras e que faz com que não só a mentalidade das relações interpessoais, mas também as políticas públicas e a organização dos recursos públicos sejam pensados a partir de um modelo de branquidade e de não preocupação com a população negra. É importante lembrar dos impactos que o racismo traz à mentalidade da população negra, principalmente durante esse período de pandemia. As taxas de suicídio entre jovens negros é maior do que entre jovens brancos. A cada 10 jovens que tiram a própria vida no Brasil, 6 são negros. O dado é um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade de Brasília, a UNB, divulgado no início de 2019. O levantamento mostra também que entre 2012 e 2016, a taxa de suicídio entre pessoas brancas de 10 a 29 anos permaneceu estável no país, enquanto o mesmo índice entre pessoas negras subiu de 4,88 para cada 100 mil habitantes para 5,88 por 100 mil. Esses números são apenas um dos indicativos do mal que o racismo faz à saúde mental da população negra, gerando problemas como ansiedade e depressão. Dados como a renda média do trabalhador negro ser cerca de 50% menor que a do trabalhador branco e o desemprego entre negros ser mais alto do que entre brancos, 14,9% no primeiro grupo e 11,6% no segundo, também ajudam a entender de onde vêm os impactos psíquicos da discriminação racial. Para atuar contra esse tipo de desigualdade, o Sistema Único de Saúde conta com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. No entanto, nem sempre o atendimento psicológico às vítimas do racismo é feito de forma adequada. Bárbara Gomes tem 21 anos e está no 7º período de jornalismo, na Faculdade de Comunicação da UFJF. Convidamos ela para compartilhar sua visão a respeito dos atuais acontecimentos e de que maneira isso tem afetado sua saúde mental. A questão da quarentena, ela trouxe para mim coisas que eu já tinha mesmo, problemas que eu já tinha, situações que eu já tinha na minha cabeça, só que de uma forma muito maior, muito mais ampla. Porque a questão toda de ficar sozinha, de perder esse poder de ir e vir, de não conseguir ver as pessoas que eu amo, de não conseguir fazer as coisas que eu quero fazer, sair, dar uma respirada, qualquer coisa, isso me dá uma agonia extremamente forte. Eu fico agoniada de ficar sozinha, de não ver ninguém, de não poder fazer nada, de estar nessa situação toda sem uma perspectiva de quando isso vai acabar, sabe? Então, essa angústia toda trazem para mim os problemas que eu já tinha, né? Ansiedade, depressão. Às vezes eu me sinto muito sem esperança de que a gente vai sair disso um dia, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tento me manter bem focada em algumas coisas, né? Por exemplo, aproveitei esse momento de quarentena para pegar no inglês, entendeu? Focar no meu curso de inglês, no meu aprendizado de inglês. Também comecei a fazer um estudo maior da minha espiritualidade, então comecei a fazer mais meditação, me ligar mais a essas coisas que a gente não tem muito contato quando a gente está na correria do dia a dia mesmo. Então, eu acho que é isso, assim, a quarentena traz solidão, ela traz perdas de várias coisas, perdas do ir e vir, perdas da vontade mesmo de continuar aqui, fazendo as coisas todos os dias sem nenhum propósito, mas eu tento achar um propósito dentro disso tudo. Como uma das medidas para o fim da violência contra pessoas negras, as campanhas Black Lives Matter e Blackout Tuesday foram movimentadas nas redes sociais durante essa semana. O movimento Black Lives Matter, em português Vidas Negras Importam, começou em 2013 após a absolvição de George Zimmerman na morte a tiros do adolescente afro-americano Trayvon Martin. Essa articulação foi reconhecida nacionalmente e foi aderida por diversas empresas norte-americanas.
O movimento organiza regularmente protestos em torno da morte de negros causadas por policiais e de questões mais amplas de discriminação e desigualdade racial no sistema de justiça criminal dos Estados Unidos. No justice, no peace. 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 Convidamos agora a psicóloga Nayara Santos e Silva para falar sobre os atendimentos psicológicos realizados com a população negra durante o período da pandemia e os cuidados que podem ser tomados para a preservação da saúde física e mental. Baseado em suas histórias e vivências, tanto como profissional da saúde e mulher negra, como você está emocional e mentalmente diante de todo o cenário pelo qual estamos passando? Tenho nesses tempos encontrado muito refúgio na arte. Eu gosto muito de música, eu escuto muito samba, escuto rap, que são ritmos que dialogam muito com o que eu estou sentindo nesse momento. Leitura, poesia. Então eu tenho tentado trazer para mim algo que já era da minha rotina, mas eu tenho intensificado o meu contato com coisas que fazem sentido para mim, que dialogam com o meu sentir. Porque eu acho que é muito importante que nesse momento a gente não perca a nossa capacidade de se esperançar. E quando eu falo esperançar, não é nesse sentido romântico de colocar um óculos cor-de-rosa e fingir que nada está acontecendo. Não é isso. A gente precisa ter consciência e clareza de tudo que está acontecendo nesse momento, até porque é com isso que a gente vai lidar daqui para frente. Mas esse não desesperançar eu acho que é algo muito importante, e principalmente falando de vivências pretas, porque se eu tô aqui hoje falando enquanto psicóloga, é importante que a gente não perca isso de vista, porque a gente vem de passos de pessoas que não desesperançaram para que a gente pudesse construir outras possibilidades de futuro para nós e para os que virão depois da gente. Então, esse não desesperançar, para mim, já é uma arte do nosso povo preto. E a gente precisa se apegar a isso, a gente não pode se desagarrar disso agora. Em 2009, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra definiu como uma de suas estratégias o fortalecimento da atenção à saúde mental das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos negros. O quanto isso saiu do papel? Esse ano essa política completou 11 anos. Então é importante a gente não perder de vista que 11 anos é um tempo histórico muito curto ainda, para que as mudanças que estão colocadas no papel, elas sejam efetivas de fato, elas sejam concretizadas de fato, porque toda mudança que está no papel depende das pessoas e dos profissionais que estão nessa linha de frente para poder fazer valer essas mudanças. Porém, nesse meio tempo, campanhas foram criadas disseminando essa informação tanto para os profissionais de saúde como para a população que é assistida. Os projetos de educação permanente, que são muito importantes para poder fazer essa reeducação aos profissionais de saúde que atuam diretamente com a população negra. Então, assim, as coisas estão caminhando para uma efetividade, para uma concretização daquilo que está posto no papel. Mas é um processo, É um processo que demanda trabalho, é um processo que demanda disponibilidade dos profissionais e é um processo que demanda tempo também, porque, como eu disse, são 11 anos de política, frente a tantos outros anos onde o racismo ainda não era algo pautado de forma oficial, como importante a ser pensado para melhor assistir essa população, para poder promover equidade nos atendimentos. No caso de crianças negras, quais os cuidados devem ser tomados pelos pais para preservar a saúde mental, principalmente nesse cenário atual, onde muitos vivem em situações precárias? Como preservar a saúde mental das crianças e jovens pretos num país onde elas ligam a televisão e veem que um adolescente de 14 anos foi assassinado dentro de casa. E elas veem que o menino de 5 anos foi deixado sozinho dentro de um elevador e isso acarretou na morte dessa criança. E aí agora até fazendo uma provocação mesmo, como preservar algo que desde
dos primeiros anos da infância, dos primeiros anos da vida, é constantemente cortado, né, machucado por uma sociedade que desumaniza, que não acolhe essas vivências, que não acolhe essas vidas. E aí eu penso no nosso compromisso, né, cada um na sua área, seja da saúde, seja da comunicação, enfim, eu penso no nosso compromisso de respaldar e de auxiliar os pais que muitas vezes, na maioria das vezes, também ficam perdidos com o que fazer para preservar, para proteger essas existências que são os seus filhos e que eles amam. Então, eu acho que é um papel nosso também pensar em formas de chegar nessas pessoas, como vamos chegar até elas, quais informações vamos levar até elas, né, no sentido de contribuir para que eles tenham mais elementos e condições de fortalecer a negritude dessas crianças, desses jovens negros, porque eu aposto muito nisso, né, num fortalecimento da construção de negritude para que o racismo, ainda que ele atinja, ele não consiga cortar com tanta intensidade, porque ele não vai acabar agora. Então a gente precisa fortalecer as nossas crianças, os nossos jovens e chegar nesses pais também como linha de apoio, como frente de apoio para essas pessoas. Consciente de que o racismo se manifesta de diferentes formas, quais os trabalhos realizados com a população negra com o objetivo de preservar a sua saúde mental e física, principalmente durante esse período de pandemia? Esse tempo em que estamos vivendo agora, de pandemia, isolamento social, que inclusive não é a realidade da maioria da população negra no Brasil, é um tempo atípico, um tempo novo. Então, tudo que estamos pensando nesse momento, né, são possibilidades e literalmente uma reinvenção de como viver nesses tempos. Então, ainda não existe uma receita de bolo, né, sobre o que fazer, sobre como lidar, porque é uma situação nova. No entanto, muitos profissionais têm se disponibilizado de diversos setores da saúde, têm se disponibilizado de alguma forma com atendimentos online e profissionais de vários setores, né? Não só da psicologia. Dentro do campo da saúde mental, existe o Centro de Valorização à Vida, onde as pessoas podem ligar para o número 188. É um centro que realiza apoio emocional e também prevenção de suicídio através de atendimento gratuito. Então, é muito importante, né, que nesse momento as pessoas consigam ter acesso para as demandas que elas estão apresentando nesse momento, que vão colocar elas diretamente em contato com algum tipo de auxílio profissional que elas estejam demandando agora. Bom, chegamos ao fim do nosso podcast. Mas antes de terminar, gostaríamos de deixar uma mensagem muito importante para você. Vidas negras importam todos os dias, pois muito mais do que existir, nós queremos viver. Nossa luta vai muito além das redes sociais, de hashtags e de manifestações. Nossa luta é para sobreviver e se fazer ouvido dentro dos espaços que nos silenciam, porque nossas vidas importam. Essa edição do Podcast teve a produção de Breno Castro, Gabriel Magacho, Guilherme Gonçalves, Marcos Salchino e Matheus Leri. Edição de Júlia Paz e a apresentação de Matheus Leri e Marcos Salchino. Eu fico por aqui, até o próximo episódio do Podcast.